Olá pessoal, meu nome é Thiago Costa, sou aluno da Engenharia Mecatrônica no Cefet, campus de Divinópolis, faço parte do grupo PET e hoje eu vou estar mostrando aqui a terceira aula do treinamento da oitava competição interna de robótica. Nessa aula eu vou tratar sobre três assuntos importantes. O primeiro é a implementação do LED, do robô, o segundo a função de tempo e o terceiro a ferramenta de chute, que é a novidade para essa nossa competição. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o LED, que é o que vai servir para diferenciar as duas equipes que estarão se enfrentando. Para fazer essa implementação, a gente precisa da biblioteca Webuts LED.h. E a cor do LED ele pode ser definido na árvore de cenas do robô. Depois, quando no final da aula eu for para um exemplo prático no Webuts, eu mostro certinho onde fica essa localização da cor dentro da árvore de cenas. Mas basicamente a cor funciona da seguinte maneira: nós temos três opções de cores que a gente pode escolher durante a programação. E essas cores funcionam no padrão RGB, Red, Green e Blue, do inglês, né, do vermelho, verde e do azul. Esses valores eles vão de 0 até 1. E aqui, nesse caso, dessa primeira, que só tem aqui o valor ativado, né, aqui o valor ativo, é só o primeiro, então esse LED aqui está na cor vermelha. Se fosse a segunda opção, esse valor aqui está bem próximo de 1, então eu teria ele na cor azul. E nesse terceiro eu tenho só o segundo valor ativo, e ele está também próximo de 1, então nesse caso aqui ele seria verde. Para fazer essa implementação lá no programa, a gente precisa definir a variável do LED através da sintaxe, né, o wb-device-tag, a variável, né, que eu quero aqui de interesse, o nome que eu quiser chamar aqui o LED. Aqui eu falo que essa minha variável que eu declarei aqui em cima recebe os dados, né, do nó LED, que é esse nó que recebe essas cores aqui, que está dentro da árvore de cenas. E embaixo eu faço o set do LED. Eu vou setar a variável que eu declarei na cor que eu tenho interesse. Nesse caso aqui é a cor 1, é essa primeira cor aqui, esse primeiro arranjo de cores aqui. Nesse caso, desse exemplo, o LED está aceso na cor vermelha. Bom, sobre a função tempo, dentro do eBots existem pelo menos três tipos de função tempo. Uma que é a clock, a outra é a time, e aqui que nós utilizamos para competição é a de WB Robot Get Time. Por que a gente utiliza ela? A gente utiliza ela porque ela adquire o valor do tempo na barra de ferramentas principal do eBots. Então, ela não tem o risco de variar a obtenção dos valores de tempo de acordo com o processamento do computador, ou então de uma simulação para outra. O tempo que ela vai adquirir é sempre o tempo real de simulação do eBots, da árvore principal do eBots. Para implementar, a gente também precisa da biblioteca robot.h, né, que é a biblioteca padrão para robô. A implementação é feita através, né, da declaração de uma variável do tipo double e que vai receber essa função WB-Robot-GetTime. Ela vai retornar o tempo de simulação em segundos e ela não importa se o controlador está sincronizado ou não, e por esse motivo, né, ela é mais precisa do que as demais funções. Aqui só uma imagem ilustrativa, né, dessa implementação, que é criando a variável, né, do tipo double, recebendo, né, atribuindo o valor dessa variável com a função WB-Robot-GetTime e fazendo o print do tempo da simulação no terminal. Por fim, falando um pouquinho aqui sobre a ferramenta de chute, nós temos que, para implementar ela, nós também usaremos a biblioteca robot.h, usaremos a biblioteca positionSensor.h, que é para pegar a posição do encoder do chutador, e a biblioteca math.h, que é para fazer algumas operações de erro de posição. Bom, algumas inicializações aqui importantes para o chutador. Nós temos que inicializar a variável foot, que vai receber os dados que estão no nó foot do robô. Quando eu for, por exemplo, lá no eBots, eu também mostro essa localização. A variável encoder foot, que é o encoder do chutador, que vai pegar os dados que também estão no nó de encoder do chutador.
Vamos inicializar o sensor encoder foot no time step. Vamos setar a velocidade do chutador em 0 e a posição dele em infinito. E vamos inicializar essa variável kickMode em -1, que é ela que vai fazer a atualização dos estados do chutador. A implementação da ferramenta ela é feita através de uma variável de atualização de estado do chutador. Essa variável ela recebe o nome de kickMode. O funcionamento é a partir da estrutura condicional switch case. E o acionamento dessa ferramenta é feito através das teclas J e K do teclado. A tecla J ela joga o kickMode para o estado 1, para o valor 1. A tecla K joga para o valor 2. Sendo que a tecla J ela faz o armamento do chute. É um movimento como se fosse uma pessoa real, seria o movimento de levar a perna para trás para poder fazer o chute. E a tecla K faz o papel de promover o chute. Então aqui, caso o kickMode esteja em 1, ou seja, caso o jogador aperte a tecla J, a ferramenta ela vai entrar na estrutura condicional de if-else, onde que esse f_abs aqui é um valor absoluto de um float. Ele vai fazer uma conta de erro. Ele vai pegar a distância de -1.6, a posição na verdade de -1.6 radianos, vai comparar com o valor atual do encoder do chutador e vai ver se esse valor absoluto é maior que 0.1, que é a tolerância adotada. Se esse valor ele for maior que 0.1, ou seja, se o chutador não estiver na posição de armar o chute, se o erro for maior que 1, ele vai setar a velocidade para -10, ou seja, o motor vai fazer com que a ferramenta vá para a posição de -1.6 radianos. Caso contrário, se esse erro aqui for menor ou igual a 0.1, ele entende que a ferramenta já está na posição de chute armado e aí a velocidade dele é setada em 0. E o kickMode vai para -1, que é o estado padrão, e fica aguardando uma nova instrução. Vale ressaltar que essa posição de -1.6 foi adotada através de experimentações dos meninos que implementaram a ferramenta, mas esse valor vai ser alterado, porque quando arma o chute, a ferramenta está com uma angulação um pouco alta e a equipe de preparação da competição optou por mudar esse valor. Mas na próxima aula, na aula da semana que vem, esse valor já estará atualizado, já estará certinho e vai ser passado com antecedência também para todos que estão participando do treinamento. Bom, agora caso o kickMode esteja com o valor 2, ele vai entrar na mesma estrutura de condicional e vai fazer agora o cálculo para a posição de aproximadamente mais 90 graus, que é a posição total do chute. Então ele vai comparar o valor 2 com o valor atual do encoder e vai ver se esse erro é maior que 0.1. Caso o erro seja maior que 0.1, ele vai setar a velocidade para 10. Ou seja, se o chutador não estiver na posição de chute, ele vai setar a velocidade do motor para que o chutador possa ir para essa posição. Caso contrário, essa velocidade ela vai para 0 e o kickMode, ao invés de voltar para o estado -1 e aguardar uma nova posição, ele vai para o estado 0. Por quê? Quando o kickMode está na posição -1, o chutador, a ferramenta de chute, vai ficar na última posição. E não é do nosso interesse que quando o chute aconteça, que a ferramenta fique na posição final do chute. É interessante que ela volte para a posição normal dela para fazer um movimento mais real. Bom, caso o kickMode seja igual a 0, ele vai entrar dentro dessa estrutura condicional de if-else, maior aqui, e ele vai pegar o valor absoluto do encoder e comparar com o erro. Se o valor for maior que o erro, ele vai pegar o valor novamente do encoder e vai compará-lo agora com 0. Se for maior que 0, ele vai setar a velocidade para -10, e se for menor ou igual que 0, ele vai setar
a velocidade para 10. Ou seja, ele vai ver se o chutador, se a ferramenta de chute, está na posição inicial dela. Se ela não tiver, ele vai fazer essa regulagem, vai fazer voltar para a posição inicial. Caso contrário, se esse valor do erro aqui ele for menor ou igual essa comparação, na verdade, for menor ou igual que o erro, ele vai setar a velocidade para 0, ou seja, o chutador já vai estar na posição inicial e o kick mode vai voltar para -1. Bom, agora eu vou mostrar uma implementação prática no eBoots. Aqui dentro do eBoots, nós temos a declaração, né, de todas as bibliotecas que a gente está utilizando nesse programa. Aqui é a biblioteca robot.h, a biblioteca motor para fazer a implementação dos motores, a position sensor do sensor de posição, stdio.h, uma biblioteca padrão da linguagem C. O eBoots Keyboard é para fazer a entrada de dados, né, entrada de comandos via teclado. A math.h para fazer as contas de erro. E a eBoots do LED.h para fazer a implementação do LED. Como eu falei no início da aula, vou mostrar para vocês aqui, dentro da árvore de cenas, a árvore de cenas é essa parte esquerda do eBoots, dentro do robô 1 aqui, vale ressaltar também que eu deixei somente um robô dentro da arena para facilitar a implementação aqui, porque seria desnecessário eu fazer a implementação em 4 robôs. Dentro do robô nós temos um nó que se chama Children, e dentro desse nó nós temos todos os nós de motores, de chutador, de seguidor de linha, que esse robô aqui ainda tem um seguidor de linha, e sensor de posição e tudo mais. Dentro aqui a gente tem o nó do LED, e aqui um pouco mais embaixo nós temos as cores do LED. Aqui é onde eu consigo escolher qual que vai ser esse valor. Então, por exemplo, esse valor 100 é a cor vermelha, 010 é a cor verde e 001 a cor azul. Dentro do nó de chutador, aqui, kicker hinge joint, eu tenho também aqui o sensor de posição do encoder, que é o encoder foot, e o do motor que faz o movimento de para frente e ir para trás com o nome de foot. Bom, na programação, o que nós temos? No início aqui na função principal, nós temos a inicialização do robô, nós temos aqui a declaração, né, de todas as variáveis necessárias, declarando a variável foot, a variável do encoder foot, MTD e MTE são as rodas direitas e as rodas esquerdas, né? E a roda esquerda, perdão. O LED é que faz para acender o LED. Aqui eu estou pegando os dados, né, que estão nos nós dessas variáveis de interesse. Então aqui eu tenho que a variável foot ela recebe o dado que está no nó foot, que eu mostrei ele dentro da parte de children, dentro da árvore de cenas. A variável encoder foot recebe os dados do nó encoder foot e assim por diante. Bom, aqui eu inicializo a função, a variável, né, kick mode, que é a do chutador, que eu expliquei anteriormente, e que eu inicializo a variável do tempo. Voltando um pouquinho aqui, eu estou habilitando o sensor de posição do encoder do chutador, habilitando ele no time step do programa, e aqui eu estou habilitando também a função keyboard, que é para receber as teclas, a entrada de dados via teclas do teclado do computador. Eu estou aqui setando a velocidade inicial da roda direita, da roda esquerda e as suas posições também. Aqui em 0 e 0 as velocidades e as posições em infinito. E aqui também a velocidade do chutador em 0 e a posição do chutador em infinito. Aqui nós temos o loop principal do robô. Eu tenho uma variável tipo char, que recebe uma variável key, que vai receber a entrada de dados das teclas do teclado. Aqui eu tenho a atribuição da função wbrobot_getTime na variável time. E aqui eu estou printando o tempo de simulação em segundos. Aqui eu fiz só uma implementação prática só para mostrar a junção da biblioteca time com a função de LED. Aqui eu só fiz para
O tempo maior que 3 e menor que 6, ele vai acender na cor verde, que é a cor 2. Maior que 6 e menor que 9, vai acender na cor azul, que é a cor de valor 3. E no intervalo de 9 a 12 segundos, ele vai acender na cor vermelha. E caso contrário, né, ou seja, no tempo de 0 até 3, que não tem nada atribuído, e no tempo maior que 12, ele vai ficar desligado. Né? Para desligar o LED é só atribuir o valor 0 nele aqui. Bom, aqui nós temos as ações de deslocamento do robô, que também são feitas com switch case. Aqui eu passo a variável desse switch, a variável key, que recebe as teclas, né, que eu digito. Esses valores, case 59, 58, 60 e 61, eles são os valores da tabela ASCII para as teclas de movimentação do teclado. A seta para cima, né, o 59 para cima, o 58 para a direita, o 60 para a esquerda e o 61 a setinha para baixo. O case J e o case K é quando eu aperto a tecla J e quando eu aperto a tecla K, ele vai entrar no Kick Mode igual a 1 e no Kick Mode igual a 2, igual foi explicado anteriormente. E aqui nós temos um default, que caso nenhuma dessas teclas sejam pressionadas, a velocidade do carrinho vai ser 0, ou seja, o carrinho vai ficar parado na arena sem nenhuma ação. Aqui nós temos o switch, né, das ações de chute, que foi o que eu expliquei também nos slides. Aqui eu só acrescentei aqui uma questão do LED aqui, mas só ilustrativo. Aqui o caso 0, né, quando ele estiver no caso 0, isso aqui é uma forma de mostrar qual estado que ele está. Se estiver no caso 0, ele vai acender a cor azul. Se ele estiver no caso 1, ele vai acender a cor verde. E se ele estiver no caso 2, ele vai acender a cor vermelha. Mas isso aqui não tem implementação prática para competição, não. Isso aqui foi só uma forma de mostrar um funcionamento e saber em qual estado que o chutador está. Aqui é toda a teoria, né, que eu já expliquei anteriormente, das formas de comparação do valor do encoder com o valor de erro. E aqui só temos o encerramento aqui do programa. Bom, eu vou rodar essa simulação e vou mostrar para vocês o funcionamento. Então espera-se que nesses primeiros tempos aqui eu vou deixar o robô parado na arena, a gente vê o funcionamento do LED. Aqui embaixo ele vai fazer uma contagem de segundos no terminal. E eu vou mostrar aqui para vocês, né, no tempo 3 até 6 vai acender verde, de 6 até 9 vai acender azul, de 9 até 12 vai acender vermelho e entre 0 e 3 e acima de 12 vai ficar desligado. E depois eu vou mostrar para vocês o funcionamento do chutador. Bom, vou compilar esse código. Vou colocar o programa para rodar, a arena para simular. Então, de 0 até 3 ele fica desligado. Com 3 ele acende na cor verde. Depois na cor azul. Por fim na cor vermelha. E depois de 12 segundos ele desliga novamente. Bom, o funcionamento do chutador. Quando eu aperto a tecla J, é esperado que ele entre no Kick Mode igual a 1. No case 1. Então, é esperado que quando eu apertar a tecla J, acenda o LED na cor verde e a ferramenta de chute, que é essa que está aqui embaixo, ela vá para a posição de armar o chute. Então, quando eu aperto o J, ele acendeu o verde e foi para a posição de chute armado. Aqui dá para notar que ele foi para a posição de menos 90 graus. E essa posição é a posição que será corrigida para a próxima aula, porque ficou uma posição que ele angulou muito para trás. Bom, depois, quando eu apertar a tecla K, que seria aqui o case K, ele vai entrar no Kick Mode igual a 2, que seria esse aqui embaixo, e ele vai fazer essa comparação de erro, do erro aqui. Então eu espero aqui que quando eu apertar a tecla K, ele acenda o LED na cor vermelha e faça o movimento de chute. Depois que ele fizer esse movimento de chute nesse ciclo, ele vai entrar nesse else e vai setar o Kick Mode para 0, ou seja, ele vai vir aqui para o case igual a 0.
e aí ele vai acender o LED na cor azul. Aqui ele vai fazer essa comparação de valores. Caso, né, o chute já tenha acontecido, ele vai voltar para a posição inicial. Então, aqui em questão de estados, espera-se que quando eu apertar o K, ele faça o movimento de chute, ou seja, ele acenda o LED na cor vermelha, e na volta desse chute para a posição inicial, já espera-se que ele esteja no case 0, ou seja, espera-se que ele acenda na cor azul. Então, assim, uma forma de ilustrar que eu encontrei essa transição de estados foi através do LED. Então, quando eu apertar a tecla K, ele vai avançar na cor vermelha e vai voltar na cor azul. E como vocês podem ver, foi exatamente isso que aconteceu. Então, novamente, eu aperto a tecla J, ele arma o chute. Se eu não apertar nenhuma tecla, ele fica com o chute armado. E quando aperto a tecla K, ele faz o movimento de chute. Bom, o movimento de navegação na arena, que eu falei, ele está sendo feito com as teclas para cima, para baixo, para direita e para esquerda, né? Para cima aqui para frente, para baixo, para trás, direita e esquerda. Mostrar aqui só um chute bem básico aqui na bolinha. Ele chegando aqui bem perto, para vocês verem melhor. Aqui eu aperto a tecla J para armar o chute. E aqui aperto a tecla K para ele fazer esse chute. Bom, pessoal, para essa aula era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha gostado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso grupo de WhatsApp, podem me chamar pelo número, ou então aqui pelos comentários desse vídeo. Obrigado a todos pela atenção e até mais.